Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em seu coração e em seu lar. Vamos ao texto sagrado, no qual temos uma instrução divina para a nossa edificação espiritual. Gostaria de compartilhar com você hoje que Deus não faz acepção de pessoas. Ele tem um propósito em seu coração, que todos o conheçam como Deus único e verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem ele enviou como Senhor e Salvador pessoal. Para que nós tenhamos entendimento disso, nós temos que ir à palavra e extrair dela as instruções que nos capacitam não só a entender, como também conferir a veracidade da mensagem. Portanto, primeiro texto que eu gostaria de mencionar, para que você pudesse conferir depois na sua Bíblia, ou até agora, é exatamente Romanos capítulo 2, verso 11, onde a palavra do Senhor diz: Deus não faz acepção de pessoas. O que mostra a mim e a você que o Senhor é diferente do homem em sua maneira de olhar e avaliar as pessoas. Deus não olha a pessoa pela aparência, nem pela cor da pele, nem pelos seus atos, e muito menos pela sua nacionalidade. Ele está sempre pronto e atento a qualquer ser humano que reconheça os seus pecados, volte os seus olhos para ele e busque nele a salvação. Com toda certeza, conforme afirmou o Senhor Jesus, se alguém proceder assim, ele será conduzido pelo Espírito Santo a Jesus Cristo, que é o único autor e consumador da fé do homem, que é salvadora. Em outras palavras, você pode crer em muitas coisas, mas essas muitas coisas não te levarão à salvação. A salvação só pode ser adquirida se você depositá-la na pessoa santa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, pois ele foi o único credenciado por Deus para nos justificar perante a sua face. Portanto, Pedro foi chamado por Jesus, educado por Jesus, instruído por Jesus, doutrinado por ele, e aprendeu dele com toda certeza que a mensagem do Evangelho deveria ser extensiva a todos, e que assim que a pessoa recebesse Jesus, deveria ser acolhida com amor e todos serem tratados de igual forma como irmãos em Cristo, pois a união de um povo, independente da raça, da cor da pele, da cultura ou de qualquer outro princípio, estava exatamente no reconhecimento de Jesus como Senhor e Salvador. Pedro, então, ciente desses fatos, quero que você conscientize de como é importante atentarmos para a palavra de Deus. No capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, nós temos esta escritura registrada no verso 34 e 35. Diz assim a palavra: E Pedro começou a falar. Ele disse: agora eu sei que Deus não trata a todos. Eu sei que Deus trata a todos igualmente, pois aceita todos os que o respeitam e fazem o que é direito, seja qual for a raça deles. Pedro revela em Atos dos Apóstolos, numa missão que ele teve à casa de Cornélio, que ele tomou conhecimento de que Deus não faz acepção de pessoas, e ele recebeu essa palavra no coração, conscientizou que é a verdade, recebeu
recebeu Cornélio como seu irmão, viu Cornélio ser batizado no Espírito Santo, revestido do poder de Deus, e isso trouxe ao coração de Pedro uma alegria muito grande, porque ele percebeu que não só os judeus seriam alcançados por Deus, pela graça de Deus, mas todos quanto crescem nele, ou em Jesus. Pedro então faz essa confissão. Observe que ele diz com todas as letras: agora eu sei que Deus não faz acepção de pessoas, confirmando o que Paulo escreveu em Romanos. E dizendo para si mesmo e para todos que ouviam, que ele, a partir daquele momento, não poderia agir mais como agiam os judeus, com suas acepções de pessoas, pois os judeus consideravam somente eles filhos de Abraão, somente eles herdeiros das promessas de Deus, somente eles atentos a tudo que Deus falava, e discriminavam as demais raças e cores humanas. Mas aí o Senhor vem e fala ao coração de Pedro. Pedro, então, consciente disso, começa a pregar o evangelho de uma forma diferente, mostrando que este evangelho que Jesus trouxe do céu estava dado de igual forma a todos os povos. E qualquer pessoa que o recebesse de bom grado seria aprovado por Deus, teria os seus pecados perdoados, seu nome escrito no livro da vida e teria que ser contado na igreja de Jesus Cristo como irmão em Cristo. Bonito, né? Mas Pedro então foi para Antioquia. E lá em Antioquia ele estava almoçando com os que não eram judeus, e todos comiam amigavelmente, talvez contando as bênçãos dos cultos anteriores, das obras que Deus havia feito entre aquele povo que era gentio, povo que não observava a circuncisão, não guardava os princípios das leis estabelecidas no Antigo Testamento, haviam chegado a Jesus Cristo pela fé, confiavam que a sua justificação não estava na observância da lei, mas sim na fé no sacrifício de Cristo. E todos alegres compartilhavam daquela refeição, quando de repente Tiago, o pastor da igreja de Jerusalém, enviou alguns mensageiros até aquela região, e quando eles ali chegaram, Pedro, percebendo a chegada daqueles irmãos que eram judeus, eram servos de Jesus, mas eram judeus, Pedro então dissimulou, levantou de mansinho e foi se afastando do ambiente aonde ele estava regozijando com os irmãos que eram de outra nacionalidade. E quando ele fez isso, outros judeus que com ele também estavam, começaram também a fazer. Até Barnabé, o justo, que havia se prontificado a acompanhá-los em suas viagens, que era companheiro de Paulo em suas missões, também se deixou levar pela atitude de Pedro, dissimulando que não estavam misturados ali. E começou então a se separar um grupo, fazendo aquele grupinho que se julgava melhor do que os demais. Nessa hora, Paulo chegou, observou a cena e, com a autoridade do Espírito Santo de Deus, começou a dirigir a palavra da seguinte maneira: antes de chegarem ali, ele disse assim: quando vi que não estavam agindo direito, nem você, Pedro, nem os demais, de acordo com a verdade do Evangelho, você é judeu, mas não está vivendo como judeu, e sim como não judeu. Como é então que você quer obrigar os não judeus a viverem como judeus? Então Pedro chamou a atenção
Aliás, perdão, Paulo chamou a atenção de Pedro em público, no plenário. Não chamou no particular. Observe bem esta questão. Porque esta questão, muitas das vezes, nós vivenciamos dentro da igreja. Quando você erra em público, você tem que ser corrigido em público. Mas se você errar no particular, então você é corrigido no particular. Porque aí a correção é entre você e Deus, e talvez o seu pastor ou o diácono da sua igreja. Não há necessidade de ser no plenário. Mas quando você fere os ensinamentos da palavra do Senhor em público, quando você fere todos os conceitos trazidos por Jesus em público, então você tem que ser corrigido em público e tem que ter humildade para reconhecer o seu erro e se humilhar diante do Senhor. Paulo não mediu palavras e ele então dirigiu a Pedro e disse: como, Pedro, você ousa fazer algo semelhante? Não só dissimular que não estava comendo junto com os não-judeus, como agora intenta com os que vieram de Jerusalém a impor sobre eles um encargo que você verdadeiramente não é capaz de segurar. E aí, querido, está agora uma palavra que eu quero te chamar a atenção. Observou o que eu li a respeito de Pedro lá em Atos dos Apóstolos? Quando ele mesmo diz, com suas palavras, que Deus não fazia acepção de pessoas, por que agora ele, diante dos seus co-irmãos nacionais e irmãos em Cristo, estava negando o próprio princípio que o Espírito Santo de Deus lhe havia afirmado no coração? Este é o grande perigo do ser humano. Há pessoas que discriminam os seus irmãos na fé só porque fazem parte de outra denominação. Eu ouço cada absurdo e vejo cada absurdo. Quero pedir aos irmãos que orem, todos os irmãos batistas, todos os irmãos adventistas, todos os irmãos presbiterianos, cada um discriminando os demais. A oração, querido, a oração de uma denominação não é mais poderosa do que a da outra, e nem a oração de um homem que está ligado a uma denominação é mais poderosa do que a do outro. Todos nós que fomos recebidos por Jesus Cristo através da fé e fomos batizados no Espírito Santo do Senhor e completamos a nossa carreira testemunhando que Jesus Cristo é o nosso Senhor, estamos aptos a orar uns pelos outros e a confessar nossas culpas uns aos outros, cientes de que pertencemos ao mesmo rebanho, ao mesmo povo, pois se estamos em Cristo, todos nós somos irmãos. A não ser que você não creia no Evangelho, a não ser que você não creia no poder de Deus, não pode fazer acepção de pessoas, julgando-as pela denominação que ela está, ou julgando-as por qualquer outro ato semelhante. Somente o Senhor é capaz de discernir quem é e quem não é, e quem está e quem não está pronto a servi-lo. Nenhum homem está capacitado a fazer isso. Paulo, então, continua dizendo a Pedro: nós somos judeus de nascimento, e não pecadores como não judeus. Nós somos judeus de nascimento. Pedro, eu nasci como judeu, você nasceu como judeu. Mas isso não nos levou à salvação. Nós precisamos de crer em Jesus, reconhecer os nossos pecados para nós sermos justificados. Assim como também aquele que não é judeu, que também reconheceu o seu pecado e foi até Jesus, foi por ele justificado. Portanto, agora nós somos irmãos. E Deus não faz acepção. Não seja dissimulado. Não se julgue melhor, nem maior, e nem mais santo.
porque isso é contra o Evangelho de Jesus Cristo. E ele completa dizendo: porém sabemos que todos estão aceitos por Deus pela fé em Cristo Jesus, e nunca por fazer o que a lei manda. Esta, portanto, querido, é uma palavra vinda para a sua edificação e a minha edificação. E se você colocar em prática na sua vida, muitos problemas da sua vida serão dissipados. Porque uma das cláusulas que Deus menos apoia em nossa conduta é essa postura de você se julgar melhor, mais santo, mais perfeito aos olhos de Deus. Todos nós viemos de um estado de pecado, de imundície, de corrupção e de maldade. Se fomos a Cristo, glória a Deus por isso. Se fomos justificados por Ele, bendito seja o nome do Senhor. E se estamos filiados à igreja pela fé em Cristo Jesus, somos todos irmãos. E se o Espírito de Deus habita em nós, a nossa comunhão deve ser íntima, profunda e intensa, com os mesmos valores e direitos perante a face do Pai. Que Deus abençoe e traga ao seu coração o entendimento que quanto menor você for, maior Deus te fará. Amém? Vamos orar. Pai eterno, em nome do Senhor Jesus Cristo, edifica a tua igreja, santifica a tua igreja, unifica a tua igreja e dispõe o teu povo a andar conforme o Senhor ensina e não conforme os homens desejam. Pois a tua vontade é que sejamos um, assim como tu, ó Pai, és um com Jesus Cristo, para a glória de todo aquele que crê. Bendito seja o teu nome. Oro a ti em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.